e o poder que mudam o mundo. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em João, e nós vamos passear um pouquinho na vida de Pedro. Abra em João 13, 36, nós vamos ler. João 13, 36 a 38. Quem achou, diz amém? Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque quão grande privilégio é nós podermos conhecer o Deus vivo. Quão grande privilégio, Senhor, é nós podermos estar, ó Deus, sentindo a Tua presença nesse momento. Senhor, quão privilégio é nós podermos ter a esperança, ó Pai, de que nós passaremos a eternidade contigo, Senhor. E que nada pode nos abalar, que nada pode mudar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, ó Pai, nesse momento, abre as nossas mentes, abre o nosso coração. Senhor, conecta-nos contigo, ó Pai, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e que a nosso coração seja uma terra frutífera, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ser impactados, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, e que nós possamos hoje sair daqui, ó Deus, realmente tendo a impressão de que o Senhor falou diretamente conosco, tendo a certeza de que o Senhor trouxe uma palavra rema para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Está escrito assim: disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? E Jesus lhes respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. E disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. E respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não tiverdes me negado 3 vezes. Queridos, essa passagem, com certeza, tudo aquilo que nós vamos falar sobre Pedro hoje, você já ouviu falar. Mas eu queria talvez trazer um outro aspecto de como Deus falou comigo sobre essa palavra, como Deus ministrou no meu coração. E quando eu li essa passagem, algo tocou em mim de quantas vezes eu cheguei diante de Deus assim como Pedro. Quantas vezes eu falei: Senhor, aqui está escrito, eu darei a minha vida por ti. Quantas vezes nós chegamos nas nossas orações e falamos: Deus, eu te amo mais do que tudo na minha vida. Eu morreria por ti, mas eu vivo por ti. O Senhor é o primeiro na minha vida. E Jesus lá de cima falando assim: Você morreria por mim? E ele falou para Pedro: Pedro, o galo não vai cantar 3 vezes. Quer dizer, o galo não vai cantar só à noite, só algumas horas. E você vai ter me negado 3 vezes. E parece que nesse momento que eu li, alguma coisa se abriu nos meus olhos. Eu falei: que vergonha. Quantas vezes a minha oração foi assim? E quantas vezes talvez Deus tenha tido a mesma resposta que ele teve para Pedro. Você me coloca em primeiro lugar na sua vida? Nossa, mas você não consegue nem orar durante o seu dia a dia, nem um tempo para ler a minha palavra você tem. Eu sou o primeiro lugar na sua vida? Mas você nem fala de mim para as pessoas, parece que eu sou escondido, você nem tem orgulho de me servir. Eu sou o primeiro lugar na sua vida? Então por que você não demonstra que eu sou o primeiro lugar na sua vida? E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Vocês sabem que esse era o amor que Pedro achava que tinha por Jesus. Pedro tinha andado com Jesus durante 3 anos. Pedro tinha andado do lado de Jesus, caminhado com ele. Puxa, eu fico imaginando que oportunidade seria essa. E se talvez eu realmente teria acreditado que Jesus era o Messias, eu não sei. Mas Pedro estava ali, lado a lado com Jesus, ouvindo seus ensinamentos, vendo seus milagres, vendo os milagres dentro da própria casa. Tem uma passagem que fala que um dia a sogra de Pedro estava morrendo e Jesus foi e curou a sogra de Pedro. E ele teve a oportunidade não de ver apenas os milagres, mas de vivenciar o que era a presença de Jesus. E por isso, ele achava que ele tinha esse amor tão grande por Jesus. E ele de fato tinha. Como nós temos também. Ele achava que esse amor que ele sentia por Jesus poderia superar qualquer coisa, que ele era maior do que qualquer coisa, que esse amor realmente ele faria até entregar a sua vida por ele. Mas daí ele é impactado de uma hora para outra com uma situação que ele não estava esperando. Passou algumas horas e Jesus é preso. E então vem a parte onde é o negar, onde ele nega Jesus. Está escrito em João mesmo, vocês podem virar algumas páginas.
18, 17 fala assim: então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos desse homem? Disse ele: eu não, eu sou não. Ela estava falando assim: ô Pedro, vem cá, você é discípulo de Jesus, aquele que está lá preso, que está lá sendo interrogado, você é discípulo dele. E ele falou: eu? Está falando comigo? Eu não sou não. Ficou quieto, deu uma de Zé Mané. Lá no versículo 25, e Simão Pedro estava ali aquentando-se, ele estava numa fogueira. E disseram-lhe, pois, não és também tu um dos discípulos de Jesus? E ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Imagina para Pedro mesmo a decepção de ter ouvido o galo cantar e se lembrar que aquilo que ele estava fazendo era negar a Jesus. Ele tinha certeza de que ele tinha um amor por Jesus que correria qualquer risco. Ele tinha certeza que ele tinha um amor por Jesus que morreria por Jesus. Ele tinha certeza de que ele tinha andado 3 anos com um homem que valia a vida dele. E de uma hora para outra, ele toma atitudes que nem ele percebe que ele está negando a Jesus. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse percebido, ele não teria deixado de chegar na 3ª vez. Mas ele não percebeu, porque naquele momento era assim, ou a vida dele, né? Estavam ali, eles estavam escorraçando Jesus, fazendo um monte de questionamentos para Jesus. Ele sabia que em poucas horas Jesus estaria morto, assassinado. E numa defesa própria, ele falou assim: não, eu não conheço ele. Imagina, eu conheço ele? Não conheço não. E quantas vezes nós somos assim? É um momento onde a gente tira o nosso olhar de Jesus e coloca o nosso olhar em nós mesmos. E sem que a gente perceba, nós começamos a negar o nosso maior amor. Sem que a gente perceba, nós começamos a tomar atitudes que negam aquilo que Jesus é. Sem que a gente perceba, a gente deixa com que o medo tome conta do lugar onde era para o amor estar estabelecido. O amor e o medo, queridos, eles não ficam no mesmo lugar. E nesse momento, Pedro foi tomado por um medo tão grande, tão grande, tão grande, que ele ficou cego, ele não estava nem vendo o que ele estava fazendo. Nesse momento, Pedro falou assim: meu Deus, eu preciso defender a minha vida. E ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nele mesmo. E algumas coisas acontecem no nosso dia a dia, em que nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos olhos em nós mesmos. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistir a palavra da pastora Lúcia, minha mãe, mais conhecida como minha mãe, em Bogotá. Alguém aqui assistiu? Na Convenção de Mulheres? As discípulas dela, né? Tem que assistir mesmo. Inclusive, gente, o apóstolo e a pastora não estão aqui, estão em Roraima, bem pertinho, uma cidade chama Cacoal, vocês já ouviram falar? Cacoal, nunca ninguém, eu sei. Eles estão lá pregando e fazendo reencontro lá. Então, mandaram um abraço para vocês e deixaram a gente encomendado aqui. Tá tudo bem com o meu som? Porque eu estou ouvindo assim 2 vezes eu falando. Tá tudo certo? Então tá bom. Se vocês falarem que tá tudo bem, eu acredito. E nessa pregação, a pastora Lúcia, ela usou uma palavra que eu nunca tinha ouvido. Ela falou assim: as desculpas são a preguiça disfarçada. Repita essa frase. A desculpa é uma preguiça disfarçada. E isso também nos impede de olhar para Jesus. Quando você tem muitas desculpas para fazer aquilo que Jesus te pede, quando você tem muitas desculpas para tomar as atitudes que você já sabe que você deveria ter tomado há muito tempo, mas que você tem tantas desculpas, e o mais engraçado é que a gente mesmo acredita nas nossas desculpas, você já viu? Tipo, eu não tenho tempo. Nossa, eu não tenho tempo, não tenho tempo. E daí você começa a acreditar que você não tem tempo. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim: tempo é prioridade. Se a tua prioridade é isso, você vai ter tempo para fazer isso. Então, tempo para estar com Deus é prioridade. Tempo para obedecer a Deus é uma questão de prioridade. E quando você tira os olhos de Jesus, querido, e coloca os olhos em você mesmo, você vai achar milhares de desculpas para negar a Deus, para negar Jesus.
Quando você tira os seus olhos de Jesus e coloca os teus olhos em você, você encontra o quê? Você encontra fraqueza, você encontra medo, você encontra dificuldades, você encontra a falta de tempo, você encontra uma confusão só, porque é isso que nós somos. Nós não somos bons o suficientes, mas sabe a grande coisa? É que Jesus não está nem aí para isso, porque mesmo assim Ele te escolheu, e melhor ainda, Ele te fez, então Ele já sabe cada um dos seus defeitos. Ele está ciente. Ele te fez assim, atrapalhado desse jeito. E mesmo assim, atrapalhado desse jeito, Ele ainda quer te usar. E mesmo assim, com essa, sei lá, eu não sei o que você tem, eu sou um pouco atrapalhada, por isso que eu uso esse exemplo. A minha filha ainda fala, a Giovana sempre fala, nossa mãe, está atrapalhada hoje, né? Eu deixo as coisas cair, eu esqueço as coisas, eu sou meio atrapalhada. Mas sim, Deus me criou com esse defeito, sabe? Porque Ele colocou umas qualidades, esse defeito também, para deixar mais legalzinho. E Ele quer me usar assim mesmo. Mas a partir do momento em que, como Pedro, eu tiro o meu olhar dele e começo a olhar para mim mesma. E começo a falar, Senhor... Não vou falar Senhor, porque eu não estou olhando mais para Ele. Começo a falar, meu Deus, se eu não me defender aqui, eu vou morrer. Se eu não cuidar da minha casa, quem vai cuidar? Se eu não cuidar das minhas finanças ou não pagar essa conta, quem vai pagar? Então nós começamos a colocar nós no centro e Jesus de canto. E esse foi o negar de Pedro. Sabe, querido, as suas tribulações e os seus medos faz com que você seja o centro da tua vida. Quando você tem medo de repente abrir a tua casa para uma célula e não ir ninguém, está colocando você no centro. Quando você tem medo de abrir a tua boca e compartilhar de Jesus com o teu vizinho, com o teu colega de trabalho, está colocando você no centro, não está colocando Jesus no centro. Então nós achamos que estamos preocupados com aquilo que vem de Deus, mas na verdade nós estamos preocupados com nós mesmos, porque se a pessoa não aceitar, se a pessoa não aceitar, ela não está rejeitando a você, ela está rejeitando a Jesus. Eu não posso abrir uma célula na minha casa porque meu sofá está furado. Eu já ouvi muitas vezes isso. Eu não posso abrir uma célula na minha casa porque eu não tenho dinheiro para comprar um cafezinho do final. Quem pediu para ter um café no final? E nós vamos enchendo de desculpas, e você não está percebendo que você tem negado a Jesus, e que não adianta você chegar à noite no teu quarto e falar, Senhor, como eu te amo, você é o primeiro na minha vida. E Ele está te respondendo como Ele respondeu para Pedro, eu sou o primeiro na tua vida? Amanhã você vai me negar de novo. Amanhã você vai ter medo de novo. Amanhã você vai esquecer de quem eu sou de novo e vai preferir o pecado. E nós estamos sempre declarando nosso amor e caindo na negação. Declarando nosso amor e caindo na negação. Declarando nosso amor e caindo na negação. E eu quero te falar uma coisa, em algum momento isso tem que mudar na sua vida. Porque você não veio aqui de passagem. Você veio aqui, querido, para fazer uma diferença. E nós estamos no tema desses dias que é vamos mudar o mundo desse mês. E você veio aqui para mudar alguma coisa. Mas você tem vivido uma vida de negação e nem sequer tem percebido. Querido, eu fico pensando, a hora que aquele galo cantou, como tinha sido a frustração de Pedro. Porque as pessoas podem te trair, é uma frustração, mas quando você se frustra com você mesmo, você já fez alguma coisa assim, muito errada, muito ruim, que depois você parou para pensar e falou assim, como eu pude fazer isso? Ou só eu? Quem já fez? Levanta a mão, pelo menos para me sentir melhor. Ai, graças a Deus. Já estou feliz, já posso dormir em paz. Às vezes você olha para as coisas que você faz e você não acredita. E Pedro estava ali naquela luta de uma frustração veio sobre a mente dele. De falar, meu Deus, eu passei 3 anos com Jesus e na primeira prova eu neguei a Ele. Eu neguei e Jesus vai morrer sozinho. E foi o que aconteceu. Jesus morreu sozinho. Só que aconteceu uma coisa na vida de Pedro, 2 na verdade, que mudou por completo a situação e aquilo que ele tinha vivido. Jesus já tinha passado 3 anos com ele. Jesus já tinha feito tudo o que ele podia para ajudar Pedro e para colocar em Pedro a vontade dele, como provavelmente ele já fez com você.
Eu quero que você abra aí mesmo em João 21, 15 a 17. E você vai ver uma coisa que aconteceu na vida de Pedro, que foi o chamado. Está escrito assim: e depois de terem jantado, isso aqui Jesus já tinha ressuscitado, tá? Jesus já estava com eles, e Jesus tinha passado um tempo com seus discípulos, e então ele vai e conversa com Pedro sobre o que aconteceu. Só um detalhe, imagina a vergonha de Pedro, eu ficaria vermelha, eu acho que eu nem estaria ali, é porque Pedro era muito ousado mesmo, porque eu ficaria com muita vergonha. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer da segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Querido, o chamado de Deus para as nossas vidas, ele muda tudo. Sabe, Pedro não poderia ter mudado o mundo, ele não poderia ter feito nenhuma diferença se ele continuasse a olhar para ele mesmo. Mas quando ele tem a primeira oportunidade de se reconciliar com Jesus, ele faz uma coisa maravilhosa, porque ele deixa a vergonha dele para lá. E ele simplesmente vai e fala: Senhor, eu ainda te amo, mesmo que eu tenha falhado, mesmo que eu tenha pisado na bola, eu ainda te amo, eu ainda quero fazer parte disso. E ele deixou de olhar para si mesmo, e olhar para suas frustrações, e olhar: ai, quão coitado de mim eu sou, porque eu pisei na bola, porque eu sou ruim, porque eu sou fraco mesmo. Jesus falou que eu iria negar, e olha só o que aconteceu, eu neguei. Mas ele começa a olhar para Jesus e falar: ainda assim eu te amo. E então ele aceita esse chamado: apacenta as minhas ovelhas. E eu não sei se você se lembra, mas alguns capítulos antes, Jesus tinha falado para ele: você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porque ele tinha respondido para Jesus: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, você é aquele que veio nos redimir, você é aquele que veio nos salvar. Ele entendeu quem Jesus era, e Jesus deu uma promessa para ele. E nesse momento em que Jesus o chama: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, a vida de Pedro, ela é mudada completamente. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós temos um chamado, nós paramos de olhar para nós mesmos. Porque quando nós temos um chamado, aquilo que é nosso não interessa mais, porque nós fazemos parte de algo maior. Quando nós temos um chamado, os teus problemas, eles são tão pequenos, porque você está com o olho na eternidade. Porque você sabe que aquilo que você está passando aqui é passageiro, mas tem um detalhe: você não vai deixar com que o passageiro passe desapercebido. Você vai chacoalhar tudo aquilo que está ao seu redor, porque foi por isso que Jesus te enviou para a terra. Querido, no teu lugar podia ter nascido outro. Podia ter sido outro óvulo. Mas foi o teu. Foi o teu. Hoje, sentado nessa cadeira que você está, podia ser outro. Mas é você. E Jesus, Ele quer que você entenda esse chamado que Ele tem para a tua vida. Mas mais do que entender, assuma esse chamado e faça como Pedro: mude a sua vida. Pare de olhar para si mesmo, pare de olhar para as suas frustrações, pare de olhar para a tua incapacidade, pare de olhar para o teu medo, porque o teu medo tem ficado maior do que o amor de Deus por você. E aceite o chamado de Deus, porque quando Deus fala cara a cara com você, querido, não tem jeito. Não tem jeito. Nós mudamos. E foi o que aconteceu com Pedro. Jesus falou para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E esse foi um chamado específico de Pedro. Quantos aqui tem algum chamado específico, assim, que você se lembra de algum momento em que Deus falou com você e que você sabe que aquilo é para você? Levante a mão. Muitas pessoas não têm, mas até o final você vai ter, no final do culto. Não espere, não se desespere, vai chegar lá. E a segunda coisa que aconteceu com Pedro: a primeira coisa foi o chamado, e a segunda coisa foi o poder. E eu quero que vocês pulem aí para Atos 2. Atos 1, perdão. Uma das últimas coisas que Jesus fala
é isso. Atos 1:8, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E então eles ficaram ali esperando a promessa era o poder do Espírito Santo. E de uma hora para outra, esse poder veio sobre esses discípulos, e eles começaram a falar em outras línguas, e eles foram cheios do poder de Deus. E quando eles foram cheios desse poder, você sabe o que aconteceu? Um monte de gente começou a vir, e meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que barulho é esse? O que está acontecendo? E se juntou milhares de pessoas, sem que eles tivessem feito nada. Eles só estavam ali orando. Eles não tinham feito nada, e veio milhares de pessoas. E então, olha o que acontece. Eles ainda estavam em Jerusalém. Eles ainda estavam na mesma cidade que Pedro tinha falado que ele não conhecia Jesus. Eles estavam com as mesmas pessoas que Pedro tinha negado a Jesus. E então Pedro começa a falar sobre Jesus. Vê se tem algum sentido isso. Vamos ler Atos 2:38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. No 41 está escrito, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Como que o mesmo Pedro, que alguns dias atrás, pouquinhos, estava falando assim, não, eu não conheço esse Jesus, não sei como ele é, nem quem ele é. Agora ele fala assim, aceitem a Jesus como seu Senhor e Salvador e sejam batizados para as mesmas pessoas. Não é muito louco isso? Mas sabe o que é? Ele recebeu um chamado e ele recebeu o poder. E isso muda por completo a tua vida. Hoje talvez você possa olhar o seu vizinho, o seu parente, ou o seu colega de trabalho, o seu chefe, e falar assim, ai, que vergonha de falar para ele que eu sou crente. Meu Deus do céu, como que eu posso falar para ele, né, sem que ele vá tirar sarro de mim? E só que, queridos, quando você receber o chamado de Deus e o poder do Espírito Santo, você vai chegar lá como Pedro, arrasando tudo. Escuta aqui, Jesus é o único que vem aqui para te dar esperança. Jesus morreu na cruz por você. E você precisa aceitá-lo para que você mude de vida. E sabe, o que mais me impressiona é que Pedro negou para uma pessoa, para 3. A primeira mulher que perguntou, depois quando ele estava lá na fogueira, e o parente daquele que ele tinha cortado a orelha. 3 pessoas ele negou. Mas a primeira colheita dele foi de 3.000 almas. Então, queridos, aquilo que você fez contra, aquilo que você fez para negar Jesus, aquilo que você fez que não demonstrou talvez o teu amor tão grande por Jesus, não se compara com aquilo que Deus quer te dar como colheita. Não se compara com o ministério que Deus quer te entregar. Não se compara com aquilo que Ele quer que você viva quando você começar a servir a Ele, porque o poder de Deus ele é muito maior na restauração. O poder de Deus ele é muito maior no amor, e Ele ainda assim te olha com olhos de amor, mesmo que você continue negando Ele. Ele negou Jesus para 3 pessoas. Mas a hora que ele abriu a boca para falar, não é esse Jesus mesmo que veio para nos salvar, vocês têm que se arrepender. Ele ganhou 3.000 almas em uma pregaçãozinha. Que é isso? Isso é o poder do Espírito Santo. Isso é o poder do Espírito Santo que está disponível para nós, e que quando nós clamarmos, nós vamos receber Ele, vamos receber o chamado. E sabe, queridos, o foco vai sair de você mesma, porque tem tantas pessoas precisando de uma palavra de esperança. Tem tantas pessoas aí fora precisando daquilo que você tem. Sabe o que é? Paz. Você pode colocar a tua cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque isso é uma promessa de Deus. Está escrito, em paz me deito e logo pego no sono. Mas as pessoas aí fora não sabem disso. E elas precisam que alguém vá levar as boas novas. Elas precisam que alguém abra a boca e fale. Na convenção que nós estivemos em Bogotá, teve uma das palavras que mais me chamou a atenção. Foi uma palavra que a pastora Olga Morales, vocês lembram da pastora Olga Morales? Ela já esteve aqui na nossa igreja.
ela ministrou e ela levou três mulheres lá. A primeira mulher, ela tinha, quando ela aceitou a Jesus, ela tinha um filho com um tumor na cabeça gigante, que ele estava prestes a morrer, uma filha com 40% do corpo queimado. Seu casamento estava destruído. A segunda menina era uma menina de 9, que quando ela tinha 9 anos, ela já era catadora, sabe, de rua. Ela catava lixo na rua para poder ajudar a sua mãe e seu pai na sua casa, ela não estudava nada e agora ela era uma design gráfica, estava na faculdade, morava sozinha com 23 anos. E a última era uma moça que com 13 anos saiu da sua casa e foi fazer parte das Farc, das guerrilhas que tem lá na Colômbia, que aqui para a gente seria do tráfico de drogas, e um dia ela, num confronto, perdeu a sua perna, e logo depois disso, levaram ela para a igreja. E as 3 mulheres, elas falaram a mesma coisa: se ninguém tivesse aberto a boca para falar de Jesus para mim, eu não sei qual teria sido o meu final hoje. E as 3 estavam lá com as suas vidas restauradas, com famílias, felizes. Os filhos da primeira senhora tinham sido totalmente curados e o seu casamento restaurado. A segunda mocinha, ela deu uma volta por cima, assim, totalmente, estava na faculdade, morando sozinha, se sustentava. Ela mudou. E a terceira já estava casada com a pessoa que falou de Jesus para ela, no 3º filho já. E ela falou, sabe, não deixem de falar, porque você não sabe o que aquela pessoa está vivendo. E elas tiveram as suas vidas transformadas, porque alguém falou para elas que tinha esperança. Porque alguém falou para elas que existia um amor que cobria uma multidão de pecados. E talvez você esteja aqui na igreja porque alguém também te falou sobre Jesus. Quem está aqui na igreja porque alguém falou sobre Jesus para você? Levante a mão. Se a pessoa não tivesse aberto a boca para compartilhar com você, qual teria sido o seu final? Como será que estaria a sua vida agora? E por que nós não temos esse amor, essa compaixão pelas pessoas que estão ao nosso redor? Por que aqueles que falaram de Jesus para nós, eles foram tomados por essa compaixão, mas nós ainda seguimos com a nossa boca fechada? Hoje eu falei sobre 4 pontos com você. Primeiro é o amor que nós achamos que temos por Deus, e temos por Deus. O segundo é que muitas vezes esse amor cai numa negação. Mas que tudo pode ser mudado na nossa vida se nós recebemos um chamado de Deus e recebemos o poder do Espírito Santo. Queridos, o chamado de Deus é para você hoje. O chamado de Deus, ele é para você hoje. Não existe nenhuma desculpa, não existe nada na tua vida que faça de você não ser um instrumento de Deus. Porque senão você não estaria aqui. Não existe nada, nenhum pecado que faça com que você não possa ser usado por Deus. Porque senão Ele não teria pagado um alto preço de sangue por você. E nós precisamos receber esse chamado. Eu queria que por um minuto você tentasse se lembrar de algum momento em que você recebeu um chamado de Deus para a tua vida. Tente se lembrar, puxa aí na sua memória. E se você lembra e você tem uma caneta, escreve em algum lugar. Algum chamado que Deus te deu. Sabe, o primeiro chamado que eu recebi na minha vida, a minha vida com Deus, ela foi muito precoce. Eu recebi o Espírito Santo com 9 anos de idade. É quase a idade da Giovana. A Giovana vai fazer 9 anos o mês que vem. Eu recebi o Espírito Santo com 9 anos de idade. E eu tinha uma sede por Deus muito genuína. Com 10 anos eu fui batizada nas águas. E desde então eu nunca parei o meu ministério, só algumas pausas que não estavam planejadas. E eu não sei se vocês lembram daquele testemunho que meu pai contou aqui, acho que algumas semanas atrás, de que muito nova, adolescente, eu fui para um evento da Jocum e eu falava de Jesus lá e ganhava almas. E nesse evento foi a primeira vez que Deus falou comigo. E veio uma pessoa orar por mim, eu devia ter uns 13 anos, eu não lembro. E essa pessoa, eu não vi quem era, porque eu estava ajoelhada, falava assim para mim: Deus te chamou para lugares altos. Deus te chamou para lugares altos. E começou a falar qual era o propósito de Deus para a minha vida e qual era o meu chamado. Queridos, isso já faz muito tempo. Inclusive amanhã é meu aniversário, então faz mais tempo ainda. Se vocês quiserem me dar parabéns, presente, bolo, fica à vontade, tá? Assim, ó, tá aberta a porta.
Isso já faz muitos anos. E eu ainda me lembro. Porque a gente não apaga um chamado de Deus. A gente não esquece quando Deus fala conosco. A gente não esquece algo que o nosso próprio Deus, com tanta grandeza, Ele resolve falar com a gente, que é tão pequeno. Sabe, não esqueçam aquilo que Deus te falou. E sabe o que é mais legal do chamado? É que o chamado te dá um propósito na tua vida. O chamado faz com que a tua vida ela não seja à toa. O chamado faz com que a tua vida seja diferente do teu vizinho. O chamado faz com que você se diferencie do teu irmão de sangue, porque você foi chamado para fazer alguma coisa. E isso faz com que você tenha um propósito na tua vida e construa a tua vida em cima de um propósito. Só que esse propósito não pode se realizar se você não tem o poder do Espírito Santo. Então ali Pedro, quando ele recebeu o chamado de Deus, ele mudou a vida dele. E quando ele recebeu o poder do Espírito Santo, aquele chamado começou a ser verdade. E ele viu acontecendo. E você vai ver acontecendo o teu chamado, queridos. Quantos de vocês sentem que vocês não têm um chamado, assim, que você nunca ouviu de Deus? Não tem vergonha nenhuma. Então, tem uma coisa para vocês hoje. Todos têm um chamado. Todos nós temos um chamado que Deus deixou na Bíblia. E eu quero que você pegue embaixo da sua cadeira, tem um chamado para você. Pode pegar embaixo da sua cadeira mesmo. Está aí. Isso é para que você não fale mais que você não tem um chamado. Tem um chamado aí escrito, não tem? O teu chamado, queridos, é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O teu chamado é fazer sinais de Deus, porque esses sinais acompanharão aqueles que creem, e você crê. O teu chamado, queridos, é expulsar demônios, é curar os enfermos. Esse é o teu chamado. Quero que você fique de pé no teu lugar hoje. Alguém ficou sem chamado? Não? Teve 3 cadeiras que não colaram os chamados. Então pega da cadeira da frente. Pega da cadeira da frente. Teve 3 cadeiras sorteadas que o chamado não colou. Obrigada, Douglas. Quem ficou sem chamado, levanta aí, que tem chamado aqui na frente sobrando. Acho que já está todo mundo com chamado. Quero que você pegue o seu chamado na sua mão. E nós vamos orar agora. Não quero que você veja isso como algo assim, é para todo mundo. Não é para todo mundo, porque tem um monte de gente atravessando ali a avenida agora e eles não estão sabendo desse chamado, não. É bem para você mesmo. Graças a Deus é para nós. E Jesus deixou bem claro esse chamado, que ele é para você. E nós podemos ter a nossa vida transformada como Pedro, se nós recebermos um chamado e o poder do Espírito Santo. Tem esse chamado na tua Bíblia, na tua geladeira, onde você puder ver melhor, que você se lembre que você tem um chamado. Para que você não fique como Pedro, declarando que ama a Deus, mas negando a Jesus em cada momento. Quantos aqui hoje querem se comprometer a parar de negar Jesus no seu dia a dia? Queridos, muito melhor do que a tua fala é a tua atitude. Muito melhor do que a tua oração é a tua atitude. E hoje nós vamos receber esse chamado de Deus. E vamos receber o poder do Espírito Santo. E vamos ter as nossas vidas completamente mudadas. Você crê nisso? Então feche os seus olhos e comece a orar. Comece pedindo perdão para Jesus, porque quantas vezes você o negou. Comece pedindo perdão, porque quantas vezes você disse que você não tinha tempo, ou que não era momento na sua vida, ou que você não tinha maneira de fazer, e você deixou com que as suas frustrações e o seu medo, como Pedro, tomasse o lugar do teu amor, e você começasse a olhar para você mesmo. Senhor, nos perdoa, Deus.
Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós declaramos que te amamos, ó Pai, mas no segundo seguinte nós estamos fazendo com os nossos atos uma negação a esse amor. Nos perdoa, Pai, porque tantas vezes nós falamos que nós não tínhamos tempo, ou porque nós deixamos o nosso medo e as nossas frustrações tomarem lugar nos nossos corações. Nos perdoa, Pai, porque nós não estamos olhando para Ti, mas nós estamos olhando para nós mesmos. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor, e muda as nossas vidas hoje, como o Senhor mudou a de Pedro. Senhor, no momento em que o Senhor disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, a vida dele foi mudada. E hoje, ó Deus, nós recebemos o Teu chamado, nós recebemos o Teu chamado e podemos ouvir o Senhor falando: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso chamado, ó Deus, esse é o nosso chamado. Senhor, nós podemos ouvir o Senhor dizendo: vai e cura os enfermos, abre a tua boca e fale de mim. Esse é o nosso chamado, Senhor. Oh Senhor, nós recebemos hoje o Teu chamado sobre as nossas vidas. Nós recebemos hoje o Teu chamado sobre as nossas vidas. E nós declaramos que nós iremos, ó Pai. Nós iremos, Senhor, porque hoje o Senhor falou conosco. Senhor, enche-nos do poder do Teu Espírito Santo, ó Deus. Hoje nós clamamos: enche-nos. Enche-nos do poder do Teu Espírito Santo e que nós possamos ter a nossa vida completamente mudada. A Tua palavra está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. E nós seremos, ó Deus, Tuas testemunhas. Enche-nos agora com o Teu poder. Enche-nos, Senhor, agora com o Teu poder. Enche-nos, Senhor, agora com o Teu Espírito Santo, com o fogo do Teu Espírito Santo, ó Pai. E que o Teu poder mude as nossas vidas, que o Teu poder e o Teu chamado transforme por completo aquilo que nós somos. Senhor, nós recebemos agora o Teu Espírito Santo, ó Deus. Recebemos agora o poder do Teu Espírito Santo, ó Senhor, e voltamos a olhar para a Tua cruz, ó Pai. Voltamos a olhar para a Tua cruz, Senhor. Voltamos a olhar para a Tua cruz, ó Pai, porque quando nós olhamos para Ti, nós percebemos que nós temos um propósito maior, que não se trata de nós, ó Deus, mas que se trata de Ti em nossas vidas, ó Pai. Não se trata dos nossos problemas, ó Deus, mas se trata da Tua salvação que tem que ser falada, Pai. Não se trata de nós, mas se trata do Teu poder, da Tua salvação, da Tua esperança, Senhor. E nós recebemos agora, ó Deus, o poder do Teu Espírito Santo. Recebemos agora, ó Deus, o fogo e a compaixão pelas pessoas. Recebemos agora, ó Deus, o Teu chamado sobre nós. E nunca mais, Senhor, nunca mais falaremos que nós não temos um chamado, porque hoje o Senhor declarou sobre nós, ó Pai, o Teu chamado. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Deus, agora do Teu poder. E que ao sair daqui nós possamos ter a nossa vida transformada, ó Pai. Que não sejamos mais como Pedro antes do chamado, mas que possamos ser como Pedro depois do seu chamado. Que o Teu chamado quebre todo medo nas nossas vidas, ó Deus. Que o Teu chamado quebre toda preguiça, toda frustração, todo pecado. E que nós possamos ouvir o Teu chamado e seguir os Teus passos, Senhor. Em nome de Jesus, nós recebemos o Teu poder. Recebemos o Teu poder sobre nós. Repita essa oração assim comigo: Senhor Jesus, obrigada, porque o Senhor me deu um chamado. Enche-me do Teu Espírito Santo todos os dias da minha vida. Enche-me do Teu poder, para que a minha palavra seja eficaz, para que o meu coração seja cheio de compaixão, para que a cada dia mais eu seja parecida contigo. Que as pessoas encontrem o Senhor em mim. Mantenha os meus olhos fitos na cruz do Calvário. Me perdoa por cada vez que eu olhei para mim mesma. E que hoje eu possa sair daqui cheio do Teu poder. Cheio do Teu poder. Cheio do Teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.